Boa noite a todos. É realmente uma satisfação e um privilégio eu estar novamente nessa casa espírita, a fim de que nós possamos estudar os ensinamentos de Jesus, tão necessários a cada um de nós, nessa nossa jornada evolutiva. E é interessante, né, que nos dias de hoje, para que nós possamos estudar, nós temos acesso a essa imensa bibliografia que a doutrina espírita nos oferece, para que possamos aumentar os nossos conhecimentos. E a linguagem da doutrina, ela é simples, ela é concisa, ela é objetiva, e ela tem um ponto fundamental, que é a sua clareza. E é de onde vem a sua força. É a clareza da doutrina espírita. Por quê? Porque ela se dirige diretamente à nossa inteligência. E a interpretação é de cada um de nós. Eu não preciso de nenhum padre, eu não preciso de nenhum pastor, nós não precisamos de nenhum ancião para interpretar os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque com a clareza que a doutrina nos oferece, a interpretação é nossa. E o problema é que mesmo, com todas essas oportunidades de aprendizagem que os estudos nos oferecem, com essa facilidade de nós consultarmos essa bibliografia espírita, ainda nós temos muitas dificuldades para colocarmos em prática as virtudes que Jesus nos ensinou. Sabe que isso me leva a pensar o seguinte: imagine Jesus tendo de transmitir os seus ensinamentos naquela época àquele povo iletrado, àquele povo sem conhecimentos, aquele povo que era semi-analfabetos, ainda presos a conceitos, presos a dogmas, presos às regras, vivendo exclusivamente da exterioridade. Porque os fariseus, eles se especializaram, em desvirtuar as leis trazidas por Moisés e só trabalhavam a exterioridade, tipo pagar o dízimo, frequentar a sinagoga. Também vocês estão cumprindo com os deveres que nós estabelecemos, porque era muito mais fácil eles controlarem os seus fiéis. E Jesus veio exatamente não para trabalhar a exterioridade, mas Jesus veio para trabalhar a interioridade. E é por isso que havia divergências entre os ensinos de Jesus e os ensinos lá dos fariseus. E Jesus sabia que, se eles recebessem os seus ensinamentos em toda a intensidade, ele sabia que eles não entenderiam. E é por isso que Jesus se utilizava das parábolas, de metáforas, de alegorias, a fim de que pudesse tornar compreensível os seus ensinamentos. E como todos nós sabemos, ele associava as cenas do cotidiano, semeadura, colheita, plantio, pescaria,
cultivo, porque ele tinha que associar a essa linguagem, porque ao associar, ele ia adaptando ao caráter do povo a quem falava, e Jesus sempre tinha um objetivo fundamental, que era fazê-los compreender sobre a ideia da vida espiritual. E esse era o intuito de Jesus em todos os ensinamentos, porque eles viviam praticamente na exterioridade. Então Jesus tinha como objetivo fundamental fazê-los compreender sobre a ideia da vida espiritual. E através desses exemplos que ele tirava do cotidiano, que eles faziam normalmente, ele associava essas regras de conduta moral que eram propostas. E com isso, ele mantinha o interesse e a atenção de todos os que o ouviam. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? É porque, nesta noite, nós vamos fazer alguns comentários, nós vamos fazer algumas considerações e, principalmente, nós vamos fazer algumas reflexões relacionadas a uma parábola de Jesus. São aproximadamente 48 parábolas. Mas esse número é variável, porque muitos consideram as passagens evangélicas como parábola, então esse número não é tão importante, mas mais ou menos são 48 parábolas. E a parábola que nós vamos tentar desenvolver junto a vocês é uma parábola denominada Os Vinhateiros Homicidas. Eu tenho certeza que a maioria não conhece essa parábola, que é uma das 48 parábolas. E é interessante, né, que ultimamente eu tenho trabalhado muito parábolas, né? Porque eu sou formado em exatas, mas eu tenho, sabe, um amor por história, não sei por que isso. Eu gosto da história. Então eu tenho trabalhado as parábolas, sabe por quê? Porque quando você conta uma parábola associada, tá, aos comentários e às reflexões, você capta melhor a mensagem. Essa, por exemplo, né, vinhateiros homicidas. Vinhateiros eram aqueles fabricantes de vinho. Lá naquele tempo, maceravam, pisoteavam as uvas, deixavam fermentar, e essa uva transformava-se em vinho. Aí uma pessoa menos avisada, né? Vixe, mas, pelo amor de Deus, falar nisso, macerar a uva, pisar na uva, para transformar. Mas com a modernização que nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, no Chile, na Argentina, e mesmo agora no Rio Grande do Sul, até a colheita da uva é mecanizada. Fala a verdade. E uma pessoa menos avisada, que não tem muito contato com a religiosidade, fala, vixe, mas que coisa, você vai muito atrás. Vinhateiros, né? Só que ele se esquece de que os ensinamentos de Jesus são eternos. Vocês vão ver no decorrer das nossas reflexões que tudo aquilo que nós trabalhamos nas palestras que vocês normalmente assistem é o que nós vamos trabalhar hoje, só que nós vamos trabalhar os vinhateiros homicidas. E para que eu possa fazer as reflexões, eu vou me embasar nos seguintes livros: A Gênese, de Allan Kardec, num que é o de cabeceira, porque eu estou trabalhando demais com essas parábolas, que chama-se Elucidações Evangélicas, que é de Antônio Luiz Saião. É antiquíssimo, foi escrito no século XIX, só para vocês terem uma ideia. Também trabalho as parábolas e ensinos de Jesus, de Cairbar Schutel. Consulto o Novo Testamento na tradução do Haroldo Dutra Dias,
e como não poderia deixar de sê-lo, a Wikipédia. E a Wikipédia, que é a enciclopédia que está à nossa disposição lá na internet. E essa parábola, ela está contida nos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos. Esses evangelhos, eles são considerados como se chamados de evangelhos sinóticos. Por que evangelhos sinóticos? Porque significa que eles são semelhantes. Ou seja, todos esses três, eles trazem normalmente as mesmas passagens, só que com alguns destaques diferentes. Marcos, Mateus, mesmo Lucas, tá? Que não foi discípulo de Jesus, então tem algumas diferenças, mas o conteúdo principal é exatamente o mesmo. E por uma questão didática, eu vou lê-la em partes. Farei os comentários e as reflexões. Por quê? Porque nós precisamos nos inserir no contexto em que ela foi dita por Jesus, para que nós possamos chegar às devidas conclusões. Escuta só. E Jesus tinha ao lado dele uma multidão que sempre o acompanhava. Os seus apóstolos estavam presentes. E vejam também quem estavam: os fariseus, os sumos sacerdotes, os anciãos. Olha só. Percebam a lucidez, o raciocínio e a clareza de Jesus ao propor esta parábola. Por quê? Porque ele tinha, tá, que dar respostas a cada um desses grupos. Primeiro, a multidão, aos seus apóstolos e, principalmente, aos fariseus, aos sumos sacerdotes, aos anciãos que estavam ali presentes. E a parábola é mais ou menos a seguinte. E Jesus começou a dizer ao povo essa parábola. Havia um homem, pai de família, que plantou uma vinha. O pai de família que plantou a vinha, Jesus está se referindo a Deus. E a vinha que ele plantou são as leis naturais. Tendo de ausentar-se, o proprietário, ele arrendou a vinha a uns vinhateiros e partiu para longe. Os vinhateiros a quem o proprietário arrendou a vinha eram todos aqueles que tinham a tarefa de ensinar os homens a prática das leis naturais. E eles foram convidados. Eles tinham essa obrigação de ensinar os homens, tá, a prática das leis naturais. Foi por isso que o proprietário arrendou a terra, a vinha, para eles. E é interessante nós nos lembrarmos, né, de que sempre essa missão de ensinar as leis, tá, eram encarregados disso os profetas. E é por isso que, desde a antiguidade, Deus envia à terra os profetas, que repetidamente eles têm vindo advertir os homens quando nós nos desviamos das leis naturais. E os primeiros enviados, aqueles que sofreram duras provações, lá atrás, Abraão, Isaque, Elias, Daniel, aquele que foi jogado na cova dos leões porque ele estava orando a Deus. Depois disso apareceu Moisés, que era um descendente direto de Abraão e que sofreu com os sacerdotes do faraó.
Vieram posteriormente os filósofos e os sábios, Sócrates, Platão, Descartes, que viveram 500 anos antes de Cristo. Logo a seguir, o profeta João Batista, primo de Jesus, que foi degolado. A seguir vieram os apóstolos, Pedro, João, Tiago, que sofreram martírios. E nesta parábola, Jesus vai chamar a atenção do povo judeu, que foram os primeiros a receber os ensinamentos das leis naturais. Porque, como todos nós sabemos, eles eram os únicos povos monoteístas daquela época. E foram os judeus os primeiros encarregados de transmitir as leis de Deus, através daqueles que conheciam profundamente as leis, que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus. E eles tinham conhecimento das leis de Moisés. Só que quando Jesus veio, houve uma divergência nesses ensinamentos, e aí eles começaram a balançar. Por quê? Porque os judeus, não aceitando os ensinamentos das leis naturais, eles não aceitaram. Essas leis foram reveladas para toda a humanidade, fazendo-a frutificar. Vocês não querem? Então, vamos levar esses ensinamentos a todos. E quem é o representante desses ensinamentos para todos aqueles que não eram judeus? Paulo, o apóstolo dos gentios, cujo conhecimento, cuja intelectualidade e os ensinamentos só poderiam ser enviados aos gentios através de Paulo. Porque os outros apóstolos não tinham tanto conhecimento e tanta sabedoria. Eram pessoas humildes, humilíssimas. E Paulo não. Paulo, que era frequentador da sinagoga, que recebeu todos os ensinamentos, ele, naquela estrada de Damasco, Paulo se torna um defensor dos ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos, que são levados a todos, tinham o objetivo do adiantamento moral do espírito e também para a evolução do mundo. Seguindo a parábola. E o proprietário, ele ergueu uma torre para habitação e proteção, e cercou-a com estaca. A torre construída seria para a habitação dos vinhateiros a quem foi arrendado a vinha. E o proprietário cercou-a de estacas que representam o cuidado desse proprietário para que fosse conservada a lembrança do seu nome. Cavou no interior um lagar. Lagar é um tanque onde as uvas eram depositadas, lembra? Maceradas, fermentadas, onde ocorria a transformação do vinho. Essa transformação representa uma metáfora que Jesus transmitiu. Uva, depois de macerada, de pisada, ela se transforma em vinho. E essa metáfora nos diz que são essas situações difíceis que nós vivenciamos para que o nosso espírito vá pouco a pouco se purificando gradualmente através das nossas reencarnações. Reencarnação que é para o espírito
um sinal de evolução. Por quê? À medida que o espírito vai subindo os degraus do aperfeiçoamento ao longo dos milênios, o espírito vai crescendo em sentimentos e intelectualidade. E chegado o tempo da colheita, mandou um dos seus servos aos vinhateiros para receber os frutos que lhe cabiam. Eles eram meieiros. E os servos do proprietário são os profetas, são os missionários enviados por Deus para orientar os homens, como nós vimos, os caminhos a seguir. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, feriram a um, mataram o outro e a outro apedrejaram. E os vinhateiros, que tinham a tarefa de ensinar aos homens a prática das leis naturais, eles feriram, eles apedrejaram e eles mataram os emissários, que eram os profetas. Eles usaram de ingratidão para com o dono da vinha. Por quê? Porque eles rejeitaram os emissários do Senhor. Novamente, enviou outros servos, em maior número do que os primeiros. E os vinhateiros os trataram do mesmo modo. E, coitados, eles também tiveram a mesma sorte dos primeiros. Foram apedrejados, foram feridos e foram mortos novamente os outros emissários. E vendo o proprietário o que acontecera com os seus emissários, por último, ele manda seu próprio filho, porque ele julgou ser mais acertado enviar o próprio filho, na certeza de que este filho vai ser respeitado. Mas vendo os vinhateiros, eles chegaram à propriedade, eles disseram: este é o herdeiro, com referência a Cristo. E eles resolveram matá-lo, porque assim a herança ficaria com eles. Porque eles pensavam que nós não temos nada a temer, como os mensageiros que o antecederam, e absolutamente nada aconteceu. Eles apedrejaram e eles o mataram. E ele, o filho do proprietário, também foi sacrificado pelos vinhateiros, que se apossaram da herança, pois eles pensavam, que eles se tornariam ricos. E deixaram a seara, a plantação de uvas, sem os frutos para o proprietário. E aí Jesus faz o seguinte: Jesus pergunta: quando chegar o senhor da vinha, o que fará àqueles vinhateiros? E a resposta foi geral: ele fará perecer os malvados, os vinhateiros desleais, que simboliza a ação de Deus, dando cumprimento à sua justiça. É o julgamento daqueles que receberam a missão divina de divulgar a sua lei. E dela não se cumpriram. Então, o proprietário, que era Deus, entregará a vinha
a outros, que lhe prestem melhores contas da sua propriedade. E Jesus aproveita a ocasião para demonstrar à multidão a ação divina. Ação divina que, às vezes, ela tarda, mas ela nunca falha. E também mostrar aos seus discípulos quem eram os vinhateiros a que Jesus se referia e que prejudicaram a seara. E o povo judeu representava, na época, os vinhateiros, cuja missão que eles receberam era ensinar e praticar as leis naturais. E eles o fizeram? Não. Daí, então, a vinha foi retirada do poder dos maus vinhateiros. E, obviamente, ela foi dada a outros. E tendo ouvido isso, os fariseus, os sacerdotes, os anciãos, eles eram inteligentes. Eles entenderam que Jesus falava a respeito deles. Eles eram inteligentes. E com todo esse preâmbulo que Jesus trouxe, eles entenderam. E os fariseus queriam prendê-los. Eles tinham concepções completamente diferentes da de Jesus. Jesus veio nos trazer os ensinamentos relacionados à interioridade. E eles traduziam os seus ensinamentos só visando a exterioridade. Só que eles não prenderam Jesus porque eles temiam a reação da multidão. Porque Jesus era muito amado e estimado por eles. E a partir de então, a vinha foi retirada do poder dos maus vinhateiros, caracterizado, como nós vimos, pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes. Por quê? Porque eles receberam do Pai Celestial, por intermédio lá dos profetas, desde a antiguidade, lá de Abraão, inúmeras revelações da verdade divina. Porém, eles não aceitaram Jesus como o Messias prometido pelos profetas. E por quê? Porque eles esperavam um Messias vindo com as honras e a pompa do rei Salomão. E eles não reconheciam naquele Nazareno, filho de um carpinteiro, como o Messias prometido. E a partir de então, vejam vocês, os cristãos, adeptos aos ensinos de Jesus, substituíram os judeus. E os cristãos, eles representam os novos vinhateiros. Só que existe um pequeno problema. Muitos cristãos, que são os novos vinhateiros, e nisso também nós nos incluímos, infelizmente, acabamos por apresentar os mesmos comportamentos, os mesmos vícios, os mesmos defeitos, as mesmas paixões. Então, a geração daquele tempo, veja que é antigo isso, ainda não passou. Conforme disse Jesus nesses termos: esta geração não passará sem que tenhais visto vir o Filho do Homem na sua glória. E cá estamos nós, novamente reencarnados na terra. Só que agora como
cristãos. E muitas vezes, infelizmente, nós estamos rejeitando as recomendações que nos foram feitas e que ainda o são. Por isso, nós temos que estar sempre alertas. Orai e vigiai. E nós não podemos perder as oportunidades de elevação que nos são oferecidas. A todo instante, a todo momento. Nós temos essa capacidade de absorver essas informações. Por isso, é importante nós analisarmos as nossas atitudes, que muitas vezes são egoístas, as nossas atitudes orgulhosas, gananciosas, maledicentes, que são, infelizmente, imperfeições que nós continuamente vimos nutrindo século após século. Por isso, nós não podemos alimentar dúvidas quanto ao que nos espera, se nós não cuidarmos bem da vinha do Senhor. Senão, o nosso destino será o de sermos obrigados a difíceis reencarnações, se não aceitarmos o auxílio trazidos pelos emissários de nosso Mestre Jesus. E de empregarmos todos os nossos esforços para que, pouco a pouco, a gente vá se libertando dos nossos vícios e das nossas paixões, que são os nossos maiores inimigos. E a proposta é nós vivenciarmos as virtudes propostas e ensinadas por Jesus, com o intuito de contribuirmos para a elevação do nosso mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E essa responsabilidade é nossa. Nessa transformação. Porque não vai cair do céu, olha agora, não. Vai ser com muita luta, com muito esforço, com muito comprometimento nosso, que nós vamos tentar, aos poucos, mudar esse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas, se nós continuarmos com atitudes semelhantes aos vinhateiros, que expulsaram dos seus corações os profetas e o próprio Cristo, com pensamentos voltados aos seus interesses mesquinhos, aos interesses egoísticos, recusando a aceitar as verdades divinas e rejeitando as advertências que sempre nos são feitas, nós teremos que prestar contas do que fizemos dos seus ensinamentos. E eles estão aí. E nós? O que fizemos com esses ensinamentos? E veja vocês que essa parábola, ela demonstra o prêmio e também as penas que receberemos quando soar a hora da separação. Daqueles que merecem permanecer no planeta aperfeiçoado e daqueles que deverão ser expulsos como maus vinhateiros, porque não estão trilhando a estrada que lhes é indicada, deixando-se ainda levar por dogmas, por crenças, por práticas exteriores, ligadas exclusivamente à exterioridade, à materialidade que nos envolve a todo momento. Por isso, não ignoremos as advertências, porque, senão,
a mesma sorte nos aguardará. E é interessante, né, que muitas vezes, né, nós pensamos conosco, né, mas nesse mundo de hoje, né, com tanta coisa acontecendo, será que Jesus perdeu o leme da nau? E aí, a doutrina nos alerta que a transformação do mundo vai ocorrer. Pouco a pouco, através de fases. E essas fases serão acompanhadas de flagelos, de tragédias, de calamidades, de adversidades. Rio Grande do Sul, o avião que caiu, enfim. São fases que vão acontecer. É o alerta que a doutrina nos dá. Essa mudança de mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração vai ser acompanhada dessas fases. Como está acontecendo nos dias de hoje. Mas, à medida que elas forem acontecendo, os maus vinhateiros estarão sendo expulsos, dando origem à nova fase, a fase de renovação do nosso planeta, de provas e expiação para um mundo de regeneração. E os judeus repeliram a Jesus, que foi o enviado divino do Senhor. E Jesus lhes diz: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores recusaram se tornou pedra angular, obra do Senhor, e é maravilhosa aos nossos olhos. Pedra angular a que Jesus se refere em arquitetura é o nome dado àquela pedra totalmente aparelhada, geralmente de forma cúbica ou retangular, que era usada nas construções dos templos e dos palácios. Quem já teve a oportunidade de vê-los, na Europa principalmente, né, vocês percebem que ela se ajusta perfeitamente uma à outra, nem parece. Por quê? Porque na época não tinha cimento. Não existia o cimento nem cola. Ela tinha que se ajustar perfeitamente uma à outra nas construções dos templos, palácios e etc. E esta pedra angular, a qual se refere Jesus, ele a relaciona nesse ensinamento com a moral, que se ajusta perfeitamente à vida do cotidiano. E ela se relaciona com a moral, com a lei do amor, que Jesus sempre pregou aos homens, pela palavra e pelo exemplo. E agora, depois de mais de 20 séculos, a humanidade, agora sim, está madura para compreender o que o Cristo, naquela época, não fez. Porque naquela época nós éramos ilitrados, semi-analfabetos e de pouco conhecimento. Diferente de agora. Porque se ele tivesse feito naquela época o que hoje nós sabemos, ele não seria compreendido. E o Espiritismo representa a expressão do seu pensamento. É a continuação e a conclusão de sua obra. E proporciona a transformação moral do homem quando ele retoma os ensinamentos de Jesus, para que sejam aplicados na vida diária de cada um de nós. E depois dele ter vindo entre nós, ele nos envia misericordiosamente o Espírito Verdade, por intermédio dos Espíritos do Senhor, e nos oferece a boa nova que é o Evangelho de Jesus.
que será sempre um porto seguro a todos aqueles que desejam extrair dele o aprendizado. Porque ninguém é obrigado a fazê-lo. É uma decisão de cada um de nós. E Jesus continuará a nos enviar os servos do Pai aos novos vinhateiros, quem quer que sejamos, cristãos, gentios, evangélicos, mórmons. E a vinha que nos foi arrendada é a humanidade. Façamo-la produzir frutos. Ensinemos pela nossa palavra e pelo exemplo aos nossos irmãos, dando a contribuição, porque a humanidade foi arrendada para nós. E aí nós podemos até pensar, mas, vixe, a humanidade, mas eu estou tão longe disso, como é que eu posso fazê-lo? Faça-o em seu lar. Porque o nosso lar é o microcosmo da sociedade. Tudo que acontece no nosso lar, acontece na sociedade. Por isso, tornemos o nosso lar um ensinamento necessário que nós temos que desenvolver junto a todos aqueles a quem Jesus nos confiou, para que possamos melhorar a humanidade. Porque, vejam vocês, o progresso pessoal de cada um, nessa vivência dos ensinamentos de Jesus, se encontra a condição fundamental do progresso da humanidade. Por isso, tudo o que acontece na sociedade, consequentemente na humanidade, acontece em nossos lares. E essa é a nossa contribuição. Trabalhemos pela união fraternal dos homens, cuja bandeira é o amor e a caridade. E esse amor e essa caridade e a vivência dos ensinamentos de Jesus é responsabilidade de cada um de nós. Pensemos profundamente nesses ensinamentos de Jesus, porque o que nós podemos fazer é pedir que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos abençoe e nos ajude nessa nossa difícil caminhada evolutiva. E que assim seja.